Olá pessoal, tudo bem? Vamos à correção da nossa questão da semana, uma questão sobre macroeconomia aberta. Os conceitos fundamentais para entender macroeconomia aberta e uma aplicação com o ajuste macroeconômico nos regimes de câmbio fixo e flexível e o efeito das políticas monetárias e fiscais nesses diferentes regimes de câmbio. Considerando que a taxa de câmbio é uma variável fundamental em uma economia aberta e que sua determinação pode se dar de formas distintas, responda os seguintes questionamentos. Item A. Explique os conceitos de taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Item B. Explique como a taxa de câmbio é determinada nos regimes de câmbio fixo e câmbio flutuante. Dê exemplos de regimes intermediários. Item C. Discuta de forma sucinta como os regimes cambiais influenciam o ajuste externo e a gestão macroeconômica, com ênfase nas políticas monetárias e fiscais. Considere perfeita mobilidade de capital. Item D. Especifique o regime de câmbio adotado no Brasil, os objetivos e instrumentos de política cambial adotados e o papel das reservas internacionais nesse regime. Vamos lá. Primeiro, o câmbio nominal ele é o preço relativo entre duas moedas. Câmbio é a operação de troca de uma moeda por outra. Por exemplo, troca de dólares por reais. A taxa de câmbio nominal é o preço em que essa troca é feita. É o valor de uma moeda em unidades monetárias de outra moeda. É a quantidade de uma moeda para comprar outra moeda. Então, é o preço relativo entre as moedas. É o preço da moeda estrangeira em termos de moeda nacional ou o preço da moeda nacional em termos de moeda estrangeira. No caso do Brasil, é adotado o preço da moeda estrangeira, é adotado como taxa de câmbio nominal, o preço da moeda estrangeira em termos de moeda nacional. Ou seja, é o preço do dólar em reais, é o preço do euro em reais, então a nossa taxa de câmbio é a quantidade de reais para comprar uma unidade de moeda estrangeira. Então, é o preço da moeda estrangeira em reais. A quantidade de reais para comprar um dólar, a quantidade de reais para comprar um euro, para comprar um peso argentino, etc. Considerando a definição utilizada no Brasil, se a moeda estrangeira se valoriza, ou seja, a moeda estrangeira fica mais cara, ou seja, se o preço doméstico, portanto em reais, né, da moeda estrangeira aumenta, significa que o real está depreciando, o real está se desvalorizando. Então a moeda estrangeira está se valorizando, está aumentando a taxa de câmbio, não é? Aumentando a taxa de câmbio significa que está aumentando o preço da moeda estrangeira. Aumentando a taxa de câmbio é o aumento do preço da moeda estrangeira. Significa que a moeda estrangeira está se valorizando. O preço doméstico dela em reais aumenta. O que significa um aumento da taxa de câmbio, né? Então, essa taxa de câmbio sai de R$ 5,00 por dólar para R$ 5,50 por dólar. Então, isso significa que o dólar está ficando caro, o dólar está se valorizando e o real está desvalorizando. Então, um aumento da taxa de câmbio significa uma depreciação ou uma desvalorização do real, né? Um aumento da taxa de câmbio significa uma desvalorização do real. E uma queda na taxa de câmbio significa uma valorização do real. Significa que o dólar está ficando mais barato, que uma queda na taxa de câmbio é uma valorização do real, uma apreciação do real, porque significa uma diminuição do preço da moeda estrangeira em reais. Então a moeda estrangeira é que está se desvalorizando quando a taxa de câmbio cai e o real está valorizando. Então se a taxa de câmbio vai para R$ 4,50 por dólar, a taxa de câmbio está caindo. Significa que o real está se valorizando e a moeda estrangeira está desvalorizando, né? A moeda estrangeira está desvalorizando, porque está diminuindo o preço da moeda estrangeira, está diminuindo o preço do dólar, né? Então, o aumento da taxa de câmbio é a depreciação do real
e diminuição da taxa de câmbio é valorização ou apreciação do real. Essa então é a taxa de câmbio nominal, não é? É o preço da moeda estrangeira em termos de moeda, doméstica. Então é o preço em reais da moeda estrangeira, o preço em reais do dólar, por exemplo. E o que é taxa de câmbio real? A taxa de câmbio real é a taxa a qual se pode trocar bens e serviços de um país pelos bens e serviços de outro país. Ou seja, compara o preço dos bens e serviços domésticos com os preços dos bens e serviços estrangeiros. Então a taxa de câmbio real é o preço dos bens estrangeiros em termos dos bens domésticos, em termos dos preços dos bens domésticos. Então, é o preço em reais de uma cesta de bens estrangeiros em relação à mesma cesta de bens domésticos. Aqui não é mais só o preço relativo das moedas, mas é o preço relativo dos bens em termos da mesma moeda. Preço dos bens estrangeiros dividido pelos preços dos bens domésticos na mesma moeda. Ora, para colocar o preço de um bem em reais, na nossa mesma moeda, a gente tem que multiplicar o preço do bem estrangeiro pela taxa de câmbio nominal, de modo que a taxa de câmbio real vai ser o preço do bem estrangeiro dividido pelo preço do bem doméstico, então vai ser o preço do bem estrangeiro vezes a taxa de câmbio nominal dividido pelo preço do bem doméstico. Aí eu tenho uma razão entre o preço dos bens estrangeiros e o preço dos bens domésticos. Então, a razão entre o preço dos bens estrangeiros e o preço dos bens domésticos. A taxa de câmbio real mede o poder de compra relativo da moeda de cada nação. É um fator-chave na determinação de quanto o país exporta e importa, porque é uma medida da competitividade do país. É uma medida da competitividade. Vamos lá. Então, como eu falei, a taxa de câmbio real vai ser, eu estou denotando aqui, eu estou chamando a taxa de câmbio real de E minúsculo, não é? A taxa de câmbio real é definida como taxa de câmbio nominal vezes o preço externo, o preço do bem estrangeiro, dividido pelo preço do bem doméstico. E a taxa de câmbio nominal eu estou chamando de E maiúsculo, não é? Então, taxa de câmbio nominal vezes preço do bem estrangeiro, dividido pelo preço dos bens domésticos. Aqui, dos bens domésticos. Então, aqui eu tenho a razão entre o preço dos bens estrangeiros e o preço dos bens domésticos, né? Aqui é o preço dos bens estrangeiros e aqui é o preço dos bens domésticos. Porque eu estou fazendo taxa de câmbio nominal vezes o preço do bem estrangeiro. Isso vai dar o preço do bem estrangeiro em reais. E aqui o preço dos bens domésticos, que já está em reais. Então, eu tenho a razão entre o preço dos bens estrangeiros e o preço dos bens domésticos como a taxa de câmbio real. Então, percebam que a taxa de câmbio real, que é de fato o determinante da competitividade de um país, ela depende não só da taxa de câmbio nominal, depende da taxa de câmbio nominal, mas também depende do movimento dos preços domésticos e dos preços externos, portanto, depende da inflação. Então, isso significa que se um país tiver uma inflação muito alta, vamos dizer que em 5 anos, no período de 5 anos, a inflação brasileira fosse 30%. Em 5 anos, nossa inflação estivesse bastante alta e a nossa inflação fosse de 30%. O que acontece? Deixa eu apagar aqui que ficou muito ruim. Se eu tivesse aqui uma inflação de 30% em 5 anos. Enquanto nos principais parceiros comerciais, a inflação tenha sido de 10%. E supondo que a taxa de câmbio estivesse constante, não é? Então eu tive uma inflação de 10% nos produtos estrangeiros e uma inflação de 30% nos bens domésticos dentro do país, ok? E supondo que a taxa nominal de câmbio estivesse constante. Veja o que acontece.
os preços dos bens estrangeiros ficam muito mais baratos em relação, aos preços domésticos, porque a inflação doméstica está mais alta do que a inflação externa. E a taxa de câmbio a taxa de câmbio nominal aqui, ela cumpriria o papel exatamente de equalizar novamente esses preços. Como que a taxa de câmbio nominal poderia equalizar esses preços, não é? Preços estrangeiros e preços domésticos? Desvalorizando o câmbio. Então, se a moeda doméstica desvalorizasse, portanto, aumentasse o preço da moeda estrangeira, o que aconteceria, não é? A taxa de câmbio nominal aqui desvalorizando, os preços dos bens estrangeiros ficam caros, fica caro importar, não é? Os preços estrangeiros ficam mais caros quando a nossa moeda desvaloriza, quando a taxa de câmbio vai lá para R$ 5,50, R$ 6 por dólar, aí a nossa moeda está desvalorizando e os preços dos produtos estrangeiros, os preços dos importados ficam mais caros. Então, se a taxa de câmbio depreciasse aqui aproximadamente 20%, certo? Eu teria uma equivalência, não é? Uma mesma situação aqui entre os preços estrangeiros e os preços domésticos nesse período de 5 anos, não é? A taxa de câmbio real não mudaria nesse período de 5 anos se eu tivesse uma depreciação, não é? Da moeda doméstica. Então percebam que isso nos permite analisar muito do desempenho econômico dos países e da história econômica dos países. Veja, por exemplo, no caso do Dutra, né, do período do governo Dutra, como a gente já viu aqui em umas questões sobre o Dutra. Como a inflação brasileira foi o dobro da inflação americana, ou até o triplo, não é? Foi o triplo da inflação americana durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, a inflação brasileira foi em torno de 140%, 147%. E a inflação nos Estados Unidos foi de 50% durante a guerra. Então, o que aconteceu? Os nossos preços ficaram aproximadamente 100% mais caros do que os preços nos Estados Unidos. E quando o Dutra resolveu manter o câmbio fixo, 18,50 cruzeiros por dólar, então acabou causando uma apreciação real do cruzeiro, né, da nossa moeda. Causou uma valorização real da nossa moeda. Valorização real da moeda significa queda dos preços estrangeiros em relação aos preços dos bens domésticos. Então, da mesma forma que uma queda na taxa de câmbio nominal é uma valorização da nossa moeda, né? É uma valorização da nossa moeda, ou uma apreciação da nossa moeda, a queda na taxa de câmbio nominal. A queda na taxa de câmbio real também é uma apreciação real da moeda. E aqui significa, no caso da taxa de câmbio real, significa que os preços dos bens estrangeiros estão menores, né? Estão mais baixos em relação aos preços dos bens domésticos, né? Então significa que a gente perde competitividade e vai importar muito e exportar pouco, porque a nossa moeda está apreciada, né? Porque a nossa moeda está apreciada e os preços dos bens domésticos estão muito mais caros em relação aos preços dos bens estrangeiros. Então o movimento aqui seria de uma depreciação da taxa de câmbio nominal, ou seja, se o Dutra não tivesse estabelecido um câmbio fixo e deixasse o câmbio desvalorizar, a taxa de câmbio seria mais de 30 cruzeiros por dólar. Essa taxa de câmbio, por exemplo, equalizaria mais um pouco a situação entre os preços dos bens estrangeiros e os preços dos bens domésticos, né? De acordo com a paridade de poder de compra, essa variação da taxa de câmbio nominal aqui vai ser exatamente igual à diferença entre a inflação doméstica e a inflação externa, ou seja, a variação da taxa de câmbio nominal aqui, de acordo com a paridade de poder de compra na sua versão relativa, seria de 20%, que é a diferença entre a inflação doméstica e a inflação externa. Então percebam que os países, por exemplo, que praticam taxa de câmbio nominal ou que fizeram âncora cambial para combater a inflação, o problema que a moeda deles aprecia, valoriza e eles perdem competitividade é que eles fixam aqui a taxa de câmbio nominal, mas a sua inflação doméstica não converge rapidamente para a inflação externa. Então, quando o Brasil fez o Plano Real,
ou o México fez o seu plano de estabilização também em 1994, né? O México fez mais cedo, em 1990, né? E depois, dentro de um período de 4 anos, sofreu a crise, não é a crise do México, mas fez antes, no início dos anos 90. Então, o México, quando fez a sua estabilização, e o Brasil, quando fez o Plano Real, mais ou menos fixaram a taxa de câmbio, mas no caso do Brasil foi um regime de bandas, mas a taxa de câmbio era quase fixa, a gente pode chamar assim, né? E no caso do peso também era quase fixo. Então, o que é que acontece? A inflação doméstica não converge para a inflação externa rapidamente. Como não converge, como a inflação doméstica continua sendo maior do que a inflação externa e a taxa de câmbio está quase fixa, então há um processo de queda dos preços dos bens estrangeiros em relação aos preços dos bens domésticos, porque a inflação doméstica está maior do que a inflação externa. E isso causa uma valorização do câmbio, causando, portanto, uma queda das exportações, um aumento das importações, um déficit na balança comercial, que leva a déficits na conta corrente, endividamento externo para financiar esses déficits em conta corrente, e esse endividamento externo se torna insustentável. Os investidores estrangeiros, em algum momento, vão desconfiar sobre a capacidade de solvência externa desse país, né? E quando ocorre essa perda de credibilidade, uma perda de credibilidade na solvência do país, e se torna também uma perda de credibilidade do regime de câmbio. E aí o país sofre um ataque especulativo, sofre uma reversão dos fluxos de capitais, levando a uma crise cambial, a uma crise de balanço de pagamentos, né? É o que ocorreu nos programas de estabilização da América Latina, que utilizaram o câmbio quase fixo, alguma forma de âncora cambial para combater a inflação. Mas é importante aqui a gente saber que queda na taxa de câmbio nominal é apreciação ou valorização da moeda, porque a moeda estrangeira está ficando mais barata em reais, não é? Está ficando mais barata. E isso vale também para a taxa de câmbio real. Uma queda na taxa de câmbio real é uma apreciação real da moeda doméstica, porque os preços dos bens estrangeiros estão ficando mais baratos em relação aos preços dos bens domésticos. E aqui a moeda estrangeira está ficando mais barata. E um aumento da taxa de câmbio é depreciação da moeda doméstica, porque a moeda estrangeira está ficando mais cara. E aí a moeda estrangeira está ficando mais cara. E aí o preço do dólar está mais caro em termos de reais, né? Eu preciso de mais reais para comprar um dólar, e é uma depreciação da moeda doméstica. O dólar está ficando caro, ou os preços estrangeiros estão ficando caros, né? Em relação aos preços dos bens domésticos. Aí ocorre o contrário, né? Os bens domésticos estão ficando mais competitivos, ok? Então, taxa de câmbio real é obtida multiplicando o nível de preços estrangeiro pela taxa de câmbio nominal e então dividindo-se pelo nível de preços doméstico. Essa é a taxa de câmbio real, e vocês perceberam que ela é muito importante para estudarmos o comportamento da balança comercial, da conta corrente de um país, estudar o efeito das decisões de política econômica, e principalmente política cambial, sobre as contas externas do país. Então, importantes episódios, né? Importantes momentos da nossa história econômica brasileira podem ser explicados a partir da taxa de câmbio, né? Da taxa de câmbio nominal, da taxa de câmbio real. Aqui tem só vocês podem ver depois, apenas umas implicações dessa definição de taxa de câmbio para a teoria da paridade do poder de compra, né? Porque a paridade de poder de compra diz que os preços estrangeiros são iguais aos preços dos bens domésticos sob determinadas hipóteses, não é? Os preços dos bens estrangeiros igualam os preços dos bens domésticos, não é? Quando expresso na mesma moeda. Então, significa que a taxa de câmbio real é igual a 1, porque o preço dos bens estrangeiros fica igual ao preço do bem doméstico, né? E se os preços dos bens estrangeiros
fica igual ao preço do bem doméstico, significa que a taxa de câmbio nominal vezes o preço do bem estrangeiro dividido pelo preço doméstico é igual a 1. Então isso significa que a taxa de câmbio nominal da paridade do poder de compra é o preço do bem doméstico dividido pelo preço do bem estrangeiro. São algumas implicações da paridade de poder de compra e da definição de taxa de câmbio real. Isso aqui a gente já viu, não é? Que quando deprecia o câmbio, as exportações, o preço da moeda estrangeira fica mais alto, não é? O dólar fica mais caro, então as exportações melhoram e as importações caem, porque o dólar ficou caro, não é? As importações ficam mais caras. Então caem as importações, aumentam as exportações quando tem uma depreciação da nossa moeda. O que significa um dólar mais caro, não é? Por outro lado, quando a taxa de câmbio cai, significa uma apreciação da nossa moeda, não é? Significa que o real está valorizado, o dólar fica barato, a taxa de câmbio está caindo, então significa que o preço em reais do dólar fica mais barato. Então aumentam as importações, diminuem as exportações, piora a balança comercial, não é? Quando a taxa de câmbio real aprecia, não é? Percebam que é a taxa de câmbio nominal e a razão entre os preços, não é? E a inflação doméstica e a inflação externa que vão determinar o comportamento da taxa de câmbio real. Regimes cambiais. Os regimes cambiais são arranjos institucionais que determinam como a taxa de câmbio doméstica será operada pelas autoridades monetárias dentro do sistema econômico. Então são os arranjos institucionais que determinam como que a taxa de câmbio é determinada. E como que ela é influenciada pelas autoridades monetárias dentro do sistema econômico. Os modelos macroeconômicos para a economia aberta, não é? Geralmente trabalham apenas com regimes extremos, com câmbio fixo e câmbio flutuante. Então a gente estuda modelo Mandel-Fleming, modelo ISLM com balanço de pagamentos, não é? Apenas no regime de câmbio fixo e no regime de câmbio flexível, não é? Porém, na vida real, né, no mundo real, os bancos centrais acabam praticando regimes intermediários. Né? A gente tem muitos episódios, muitos exemplos de regimes intermediários. De modo que, na verdade, o conjunto de regimes cambiais, eles se comportam mais como um contínuo entre os dois extremos, não é? O que há, na verdade, são regimes intermediários entre dois extremos. Aqui está o regime de flutuação puro, o regime flexível, né? O regime de flutuação pura, e no outro extremo está o regime flexível, o regime de flutuação pura, e no outro extremo está o regime fixo. Mas o que os países praticam, na verdade, na prática, é um contínuo de regimes intermediários entre esses dois regimes. Então, flutuação pura é muito difícil, a maioria dos regimes de flutuação são flutuação suja, flutuação com intervenções do Banco Central. O regime de câmbio fixo, na verdade, eu tenho o fixo de uma conversibilidade, por exemplo, um fixo permanente, mas eu tenho um fixo ajustável, como era o regime de Bretton Woods, em que os países, se os países tivessem desequilíbrio fundamental, eles poderiam ajustar. Como eu tenho regimes de crawling peg, em que a moeda está atrelada a uma moeda forte, mas para evitar uma valorização da moeda, para evitar que o país... para evitar a perda de competitividade do país, quando a inflação doméstica é maior do que a inflação externa, os bancos centrais acabam praticando o regime de mini desvalorizações cambiais, que é o regime de crawling peg, não é? Em que a taxa de câmbio vai sofrendo desvalorizações muito frequentes, não é? E pequenas. Por isso chama de mini desvalorizações cambiais, que é o regime crawling peg. Pode ter também regime de bandas. Essa banda também pode ser banda ajustável. Pode ser uma crawling band também, não é?
Então eu tenho vários regimes de câmbio que vão do fixo até o flexível. No fixo aqui eu tenho regimes extremos como a dolarização, não é? A dolarização ou a união monetária. A dolarização é quando o país adota o dólar ou adota uma moeda forte como sua própria moeda e abandonam a soberania monetária. União monetária é quando um grupo de países abandonam suas moedas próprias em torno de uma moeda comum dos vários países, não é? Então há muitos regimes além do regime de câmbio fixo e do regime de câmbio flutuante. Mas vamos falar esses são os exemplos então de regimes intermediários. Mas vamos falar do câmbio flexível, do câmbio flutuante e do câmbio fixo e fazer a análise de política econômica, não é? Nesses dois regimes de câmbio. Sobre o regime de câmbio flexível, as forças de mercado determinam a taxa de câmbio. O BC, o Banco Central, não interfere na determinação da taxa de câmbio, portanto a variação da taxa de câmbio é determinada pelo mercado, pela oferta e pela demanda de moeda, não é? Claro que a oferta é determinada a oferta de moeda é determinada pelas exportações, pela entrada de investimentos externos, enquanto a demanda por moeda é determinada pelas importações e pela necessidade de remessas de lucros ou mesmo investimentos externos pelos residentes, não é? Mas o que é importante dizer aqui para o regime de câmbio flexível, para o regime de câmbio flutuante, é que ele é determinado pela oferta e demanda e que o Banco Central não determina a taxa de câmbio e nem intervém para determinar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é determinada pela oferta e pela demanda de dólares, pela oferta e demanda de divisas. No regime de câmbio fixo, o Banco Central estipula quanto será a taxa de câmbio. Aí o Banco Central compra e vende moeda estrangeira a um preço fixo em termos de moeda nacional. Então o Banco Central determina a taxa de câmbio no regime de câmbio fixo. Significa que o Banco Central está pronto a comprar e vender moeda a uma paridade, a uma determinada paridade fixa, não é? Ele está pronto a comprar e vender moeda estrangeira, a moeda estrangeira a uma taxa fixa. Então, com isso, o Banco Central determina a taxa de câmbio no mercado cambial. Porque, por exemplo, suponha que o Banco Central brasileiro vá praticar um regime de taxa de câmbio fixa, né? E um regime de câmbio fixo e que ele determine que a taxa de câmbio que ele vai defender é de 5,50. Então, se houver muito investimento estrangeiro, muita exportação e a taxa de câmbio tiver uma pressão para valorizar, para ir para R$5 por dólar, o Banco Central vai comprar moeda, não é? Então, quando há um excesso de oferta de divisas, no regime de câmbio fixo, o Banco Central compra as divisas para defender a paridade de 5,50 no nosso exemplo, não é? E ninguém vai querer vender no mercado cambial por $5 se o Banco Central compra por 5,50. Então o Banco Central consegue determinar a taxa de câmbio porque ele compra todo o excesso de divisa a uma taxa fixa maior do que a taxa que o mercado está determinando no caso de uma valorização cambial, não é? No caso de um excesso de oferta de divisas. Por outro lado, se há um excesso de demanda de divisas, portanto uma escassez de dólares no mercado, aí tem uma pressão para a taxa de câmbio ir para 6, por exemplo. Mas o Banco Central, nesse caso, vai vender dólares, não é? E o Banco Central vai vender dólares para defender a paridade. Ele vai vender a 5,50. Então, se o Banco Central vende a 5,50, ninguém vai querer comprar por $6, não é? Porque o Banco Central está vendendo a 5,50. Então, com isso, o Banco Central consegue defender a paridade. Quando tem escassez de dólares, ele vende reservas ao câmbio fixo. E quando a paridade fixa que ele defende. E quando há um excesso de dólares, um excesso de divisas, né? um excesso de oferta de dólares, ele compra dólares a uma taxa fixa e não deixa o preço cair, né? E não deixa o preço do dólar cair. Então, no regime de câmbio fixo, é o Banco Central que intervém comprando e vendendo divisas a uma taxa fixa.
e vendendo a uma taxa fixa. E com isso ele determina a taxa de câmbio. E o reflexo disso é na oferta monetária doméstica, não é? Porque quando o Banco Central compra dólares, ele emite mais moeda, aumenta a oferta de moeda doméstica. Então, quando o Banco Central está acumulando reservas, ele está aumentando a oferta de moeda doméstica. Ele pode esterilizar, que é, na verdade, vender títulos para enxugar esse efeito de oferta de moeda, né? Enxugar esse excesso de oferta de moeda que foi resultado da acumulação de reservas. Que resultou da acumulação de reservas. Ele pode, portanto, esterilizar, vender títulos para enxugar esse excesso. A gente chama isso de esterilização, né? Essa esterilização ela tem um custo fiscal, não é? Porque o Banco Central vai estar acumulando reservas e ele vai aplicar reservas em títulos do Tesouro Americano, a maior parte, que rende uma taxa de juros de 2%, 3%, enquanto de 2%, enquanto ele vai vender títulos para enxugar esse excesso de moeda que foi criado pela acumulação de reservas, excesso de oferta de moeda doméstica. Ele vai enxugar esse excesso de oferta doméstica, de moeda doméstica, portanto esterilizar, por meio de títulos públicos que rendem 11%, que rendem Selic. Então ele está aplicando ativos, comprando ativos que vão render 2%, não é? E depois ele está vendendo dólares, não é? Ele está vendendo títulos, não é? Vendendo dólares, vendendo títulos que rendem, né? Para enxugar a moeda, ele está vendendo títulos que rendem 11%. Então ele está pagando 11% e está aplicando reservas, comprando reservas que vão render 2%. E para enxugar esse excesso, ele está vendendo títulos que rendem 11%, que ele vai ter que pagar 11% como consequência, não é? Dessa acumulação de reservas. Então tem um custo fiscal elevado aí de carregar reservas internacionais altas, não é? É o custo fiscal das reservas. E qual é o benefício das reservas? O benefício das reservas é o seguro contra as crises externas. O Banco Central poder corrigir qualquer movimento que ele considere disfuncional na taxa de câmbio, não é? E com isso a gente já adianta um pouco o papel das reservas internacionais no regime de câmbio flutuante do Brasil, de flutuação suja, não é? E o objetivo da política cambial, que é manter a funcionalidade do mercado cambial, né? Evitar a volatilidade excessiva, manter a funcionalidade do mercado cambial e a estabilidade do mercado cambial, mas sem defender, como é um regime de câmbio flutuante, sem defender uma determinada paridade, né? O Banco Central não tem, ele não determina a taxa de câmbio. O Banco Central, no regime de câmbio de flutuação suja, no regime de câmbio flutuante, né, que tem vigência no Brasil, o Banco Central não determina a taxa de câmbio, mas ele intervém para manter o mercado de câmbio funcional, evitar excessos de volatilidade, mas sem defender uma determinada paridade. Isso aqui a gente já mostrou como que o Banco Central intervém. Quando tem excesso de oferta de dólares, ele compra dólares, né? E quando tem excesso de demanda, ele vende dólares para defender a paridade. Eu vou deixar para vocês aqui as vantagens e as desvantagens do regime de câmbio fixo e do câmbio flexível, argumentos a favor e argumentos contra os regimes de câmbio, mas não estava exatamente na questão, né? Claro que o regime de taxa de câmbio flexível ele é melhor para se ajustar aos choques externos, né? Se tiver um choque externo, uma queda dos preços das commodities, a moeda desvaloriza e com isso o país vai importar menos e exportar mais. Então isso significa ajustar a conta corrente e ter menos efeito desse choque externo sobre o PIB da economia. Então o país consegue se ajustar melhor aos choques externos e o próprio balanço de pagamento se ajusta automaticamente no regime de câmbio flexível. Essa é a vantagem.
Mas, por outro lado, a desvantagem é que pode causar inflação, aumento de preço quando tem depreciação ou quando tem depreciação pode causar muita volatilidade nos preços, né? Pode causar inflação. Como também pode causar, com uma depreciação cambial, pode causar problemas financeiros se os países forem muito endividados em dólar. Enquanto o regime de câmbio fixo, ele reduz essa volatilidade da taxa de câmbio e ele dá, portanto, mais previsibilidade, é melhor para o comércio e também melhor para controlar a inflação, né? Então, é melhor para manter a estabilidade de preços. Mas aí a economia não consegue se ajustar aos choques externos. Se tem um choque externo e o país passa a ter um déficit de conta corrente muito elevado, ele não consegue usar o câmbio como uma forma de ajuste, não é? Isso aí causa pode causar uma recessão no país, não é? Porque o que acontece é que, como não tem um mecanismo de câmbio para se ajustar, o país vai perder competitividade e ele não tem o câmbio. Então, o que vai acontecer é que vão cair as exportações, vão aumentar as importações e isso prejudica o ajuste da balança comercial e da conta corrente. De modo que o país vai perder reservas também, porque vai ter ataque especulativo sobre esse regime de câmbio, vai perder reservas, vai aumentar a taxa de juros e vai causar uma recessão. Então, a forma do ajuste da conta corrente do balanço de pagamentos no regime de câmbio fixo é com queda do produto, não é? A diminuição da demanda, a diminuição do produto, que vai reduzir as importações e vai ajustar o câmbio. E vai ajustar a conta corrente. E não pelo câmbio. No regime de câmbio flutuante é o câmbio que desvaloriza e que faz o ajuste macroeconômico do país, não é? Dos regimes intermediários a gente já falou, não é? A gente tem vários regimes intermediários entre a flutuação pura que estaria aqui, não é? E o regime de câmbio fixo. Eu tenho um regime de câmbio fixo permanente, mas mais extremo do que isso, eu tenho a dolarização, tenho a união monetária, tenho o currency board, que são mais rígidos, não é, do que a própria taxa de câmbio fixa. E aí depois eu tenho um regime de taxa de câmbio ajustável, crawling peg, bandas cambiais. Eu tenho vários regimes intermediários, não é, que ficam entre a flutuação e o regime de câmbio fixo. Passando ao nosso modelo Mundell-Fleming, ou modelo ISLM com balanço de pagamentos, a gente pode ver que ele é uma extensão do modelo ISLM, não é? No modelo ISLM eu avalio o efeito da política monetária e fiscal determinando a renda e a taxa de juros da economia, não é? A política fiscal determina a política fiscal e a política monetária determinam, não é? Afetam a renda e a taxa de juros da economia. Se eu tiver um equilíbrio aqui no mercado de bens e serviços e fizer uma política fiscal expansionista, vai aumentar a renda e a taxa de juros. Se eu fizer uma política monetária expansionista, vai aumentar a renda e diminuir a taxa de juros. Se o balanço de pagamentos estava em equilíbrio, aí o balanço de pagamentos vai ficar deficitário, porque está aumentando a renda e isso aumenta as importações. Se está reduzindo a taxa de juros, vai causar saída de capital, se diminuir a taxa de juros. Por exemplo, se eu faço uma política monetária expansionista, o que vai acontecer? Vai aumentar a renda e diminuir a taxa de juros. Aumentar a renda e diminui a taxa de juros. A taxa de juros cai e a renda aumenta, não é? Então esse balanço de pagamentos fica deficitário. Então eu vou ter equilíbrio no mercado de bens e no mercado monetário, mas o balanço de pagamentos fica deficitário. Como que a economia se ajusta? Depende do regime de câmbio. Se o regime de câmbio for flexível, né, eu estou com déficit no balanço de pagamentos. Se o regime de câmbio é flutuante, simplesmente a variável de ajuste é o câmbio. O câmbio desvaloriza e isso vai aumentar as exportações e diminuir as importações para equilibrar o balanço de pagamentos.
o aumento das exportações líquidas, não é, que resulta da queda das importações, do aumento das exportações, vai deslocar a curva IS. Por isso que no regime de câmbio flutuante é a IS que se desloca para encontrar o novo equilíbrio, é a IS que se desloca. Tá? E no regime de câmbio fixo é a LM que se desloca, porque se o regime de câmbio for fixo, o que vai acontecer? Vai haver uma pressão para desvalorizar a moeda, mas o Banco Central ele está defendendo o câmbio fixo, né? Então o Banco Central vai vender dólares porque tem uma pressão, tem um excesso de demanda de dólares, que é um déficit no balanço de pagamentos, é um excesso de demanda de dólares, ou uma escassez de dólares, não é? Então o Banco Central vai vender dólares e comprar reais, comprar moeda doméstica. Portanto, quando o Banco Central vende dólares, se contrai a oferta de moeda doméstica. Então, por isso que a LM é que se desloca no regime de câmbio fixo. A LM que se desloca para encontrar um novo equilíbrio do balanço de pagamentos. Não é? Depois do efeito de uma política monetária e uma política fiscal, vai levar a desequilíbrios no balanço de pagamento e o ajuste vai se dar via IS se o câmbio é flutuante, porque vai ocorrer ajuste na taxa de câmbio, e via deslocamentos da curva LM, se o câmbio é fixo, porque o que vai acontecer é uma intervenção cambial que leva a uma mudança na oferta monetária se o regime de câmbio é fixo. E aí a gente pode, com isso, disso aqui eu já falei, quando eu tenho déficit, antes de entrar nas políticas monetárias e fiscais, só lembrando aqui, quando eu tenho déficit no balanço de pagamentos, se o câmbio é flexível, vai ocorrer uma desvalorização cambial. E aí a desvalorização cambial aumenta o preço dos bens estrangeiros em relação aos preços dos bens domésticos, é uma depreciação real do câmbio. Aumenta as exportações, diminui as importações. Então vai levar o balanço de pagamentos ao equilíbrio, o balanço de pagamentos se equilibra automaticamente no regime de câmbio flexível. E melhora emprego, pode melhorar produto, porque eu estou aumentando as exportações líquidas. O efeito negativo é um aumento de inflação. O efeito negativo que pode ocorrer é um aumento da inflação. Mas o ajuste no câmbio flexível se dá via desvalorização cambial, no caso de um déficit de balanço de pagamentos, desvalorização cambial, que aumenta as exportações, diminui as importações e vai equilibrar automaticamente o balanço de pagamentos. Já no regime de câmbio fixo, como a gente já falou, um déficit no balanço de pagamentos vai fazer com que o Banco Central vai ter uma pressão para valorizar a moeda, o Banco Central vende reservas, e com isso contrai a oferta de moeda doméstica. Ele vende dólares e compra reais, contrai a oferta de moeda doméstica. Isso pode reduzir preços, aumenta os juros e levando à entrada de capitais, mas causa também recessão, porque está contraindo a oferta de moeda doméstica. Então é por meio da recessão que vai ocorrer o equilíbrio do balanço de pagamentos no regime de câmbio fixo, Como na maioria das vezes quem tem déficit no balanço de pagamentos não tem credibilidade externa, essa entrada de capitais aqui dificilmente vai ocorrer. Veja a Argentina, veja a Grécia, na verdade há uma parada nos fluxos de capitais e o déficit em conta corrente é resolvido praticamente com recessão. E quando a recessão é muito forte, pode ocorrer também uma queda de preços para ajudar o país a melhorar sua competitividade externa e equilibrar o balanço de pagamentos. Então o ajuste no câmbio fixo é muito mais duro, porque precisa de recessão, porque não tem o câmbio para ajustar os preços, então as quantidades é que se ajustam via aumento da taxa de juros, queda do produto e da renda e com isso caindo as importações para equilibrar novamente o balanço de pagamentos, ok? Ainda sobre política econômica, no regime de câmbio fixo e câmbio flexível, temos aqui o resultado principal, considerando mobilidade de capital. No regime de câmbio fixo, a política fiscal é eficaz, No regime de câmbio fixo, a política fiscal é eficaz e a política monetária é ineficaz no regime de câmbio fixo. Como que isso ocorre? No regime de câmbio fixo, eu tenho aqui o equilíbrio das três curvas,
na interseção da IS com a LM e com o balanço de pagamentos, eu tenho o equilíbrio do mercado de bens, o equilíbrio do mercado monetário e o equilíbrio externo. Quando eu faço aqui uma política fiscal expansionista, o que acontece? Nesse ponto aqui, eu tenho o equilíbrio da LM com a IS, portanto, o mercado de bens e o mercado monetário estão em equilíbrio, mas a taxa de juros fica mais alta do que a taxa de juros internacional, então o balanço de pagamentos está superavitário, o BP está superavitário porque a política fiscal aumenta a taxa de juros, não é? A política fiscal aumenta a taxa de juros. Então o balanço de pagamentos fica superavitário. Como o balanço de pagamentos está superavitário e eu tenho um regime de câmbio fixo, o ajuste vai ter que ser via LM, olha. É a LM que se desloca para encontrar um novo equilíbrio. Então, como o balanço de pagamentos está superavitário, tem uma pressão para valorizar a moeda, tem um excesso de dólares. E o que o Banco Central faz? Como está no regime de câmbio fixo, o Banco Central vai comprar esses dólares e vender moeda doméstica. Por isso que é a LM que se desloca para encontrar a ISBP. E aí o novo equilíbrio se dá aqui com uma renda maior. Então eu tenho uma política fiscal expansionista e depois com a intervenção do Banco Central comprando dólares e vendendo moeda doméstica, eu tenho também uma expansão monetária. E aí com isso a taxa de juros volta para o equilíbrio internacional, o balanço de pagamento se equilibra e a renda da economia fica mais alta, não é? Eu elimino até efeito crowding out aqui porque a taxa de juros volta para a taxa de juros internacional. Por isso a política fiscal é eficaz no regime de câmbio fixo, não é? Claro que esse modelo é um modelo de curto prazo, eu estou considerando os preços rígidos, eu não estou preocupado aqui com a inflação. Por isso que a política fiscal expansionista é eficaz no regime de câmbio fixo, considerando o curto prazo e os preços rígidos, não é? Se a gente tivesse um modelo de oferta e demanda agregada de curva de Phillips, a gente veria que isso pode aumentar a inflação, não é? Essas políticas aqui não são sustentáveis no médio e longo prazo. São políticas considerando as hipóteses do modelo SLM de curto prazo e preços rígidos, não é? Por outro lado, a política monetária é ineficaz no regime de câmbio fixo. Por quê? Vou fazer uma política monetária expansionista aqui, a taxa de juros fica mais baixa do que a taxa de juros internacional. O balanço de pagamentos fica deficitário. Quando o Banco Central vende dólares, aqui ele comprava dólares, por isso que há expansão monetária. Agora aqui o Banco Central vai vender dólares, então tem uma contração monetária. Então o Banco Central não consegue fazer uma política monetária independente no regime de câmbio fixo, né? A política monetária é ineficaz no regime de câmbio fixo, porque toda expansão monetária acaba levando a fuga de capital. Aí o Banco Central tem que vender dólares e comprar moeda doméstica, porque a expansão monetária vira uma fuga de capital. Porque expandindo a moeda, a taxa de juros fica menor do que a taxa de juros internacional. E aí tem um déficit no balanço de pagamentos, tem uma pressão para desvalorizar a moeda. Então o Banco Central vai vender moeda estrangeira e comprar moeda doméstica. E aí a curva LM volta e o equilíbrio se dá aqui sem alteração na renda nem na taxa de juros. E a política monetária é ineficaz no regime de câmbio fixo, né? E ineficaz no regime de câmbio fixo. Já no regime de câmbio flutuante é o contrário, não é? A política monetária torna-se eficaz e a política fiscal se torna ineficaz no regime de câmbio flutuante. A política fiscal fica ineficaz no regime de câmbio flutuante porque uma expansão fiscal aprecia a moeda. Agora a taxa de câmbio pode variar, não é? Eu estou no regime de câmbio flutuante. Então a taxa de câmbio aqui é que faz o ajuste, não é? Então, quando faz uma expansão fiscal e a taxa de juros fica mais alta do que a taxa de juros internacional e o BP fica superavitário, o que acontece? O câmbio se ajusta. Se o balanço de pagamento está superavitário e o regime de câmbio é flutuante, então eu tenho um excesso de oferta de dólares. O que acontece? O preço do dólar cai. Então, há uma apreciação da moeda. O preço do dólar caindo, que significa uma apreciação do real, vai levar à queda das exportações líquidas, não é?
porque vão cair as exportações e vão aumentar as importações porque a moeda está se valorizando, porque tem muita entrada de capital estrangeiro, não é? Porque o balanço de pagamento está superavitário por causa da taxa de juros. Então a política fiscal expansionista ela é ineficaz no regime de câmbio flutuante, porque ela causa uma apreciação da moeda e uma queda das exportações líquidas. Então a política fiscal é ineficaz no regime de câmbio flutuante. Tem, na verdade, aqui um crowd out de uma economia aberta, né? Que a expansão fiscal acaba causando uma valorização da moeda e uma perda de exportações líquidas, uma perda de competitividade porque aprecia a moeda. A expansão fiscal causa um aumento da taxa de juros, entra capital e aprecia o câmbio, piorando as exportações líquidas. Então, o que eu ganhei de expansão fiscal, eu perdi de competitividade, aumento das importações e queda das exportações porque o câmbio aprecia. Por que o câmbio está apreciado? Porque a política fiscal está muito expansionista e está aumentando a taxa de juros. E isso aprecia o câmbio. Ok? Esse seria o mecanismo de transmissão da política fiscal expansionista no regime de câmbio flutuante. Já a política monetária ela é eficaz no regime de câmbio flutuante. Por quê? Porque eu desvalorizo o câmbio. Eu faço uma política monetária expansionista, aumento muito minha quantidade de moeda, isso reduz a minha taxa de juros, isso causa fuga de capital e desvaloriza minha moeda. Desvalorizando minha moeda, eu ganho competitividade, porque o regime é flutuante. Né? Se o regime é flutuante, eu uso minha política monetária expansionista para desvalorizar meu câmbio e estimular minhas exportações. É a política de empobrecer a vizinhança, com uma política monetária muito expansionista. Né? Mas, de novo, isso aqui é feito montado com a hipótese de que eu estou trabalhando no curto prazo com os preços rígidos. São as hipóteses do modelo ISLM. Não é? Claro que uma política como essa não é sustentável no médio e longo prazo. Por quê? Porque vai causar inflação. Né? A inflação vai retirar toda a eficácia dessa política. Não é? Então a política monetária é eficaz no regime de câmbio flutuante. Então a gente viu tanto o ajuste a um déficit no balanço de pagamentos no regime fixo e flutuante, no regime de câmbio fixo e flutuante, como o efeito das políticas monetárias e fiscais no regime de câmbio fixo e no regime de câmbio flutuante. Ok? E como a gente já viu, já falou aqui da política cambial no Brasil, né? É um regime de flutuação suja, mas o Banco Central intervém. Ele intervém não para determinar a taxa de câmbio, mas para conter o excesso de volatilidade no mercado de câmbio. E os instrumentos são compra e venda de dólares no mercado à vista, mas também no mercado futuro por meio de swaps cambiais. Ok? Era isso com relação, qualquer dúvida vocês podem chamar, perguntar no nosso grupo de questões e na grade de resposta está mais detalhado, não é? As respostas aos nossos itens dessa questão, ok? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.